Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o narrador dos Pesadelos Narrados e hoje trago-vos as histórias mais assustadoras sobre o tabuleiro do Ouija. Como sempre, para uma melhor experiência coloquem os fones e apaguem as luzes. Deixem já o vosso like e a vossa inscrição para apoiar o canal. Vamos a isso. História número 1. Era uma noite sombria de outono. Estávamos todos reunidos na casa da minha amiga Emily. Ela havia encontrado o tabuleiro do Ouija no sótão da sua avó e estava ansiosa para testá-lo. No começo, estávamos todos animados, a pensar que seria apenas uma brincadeira inofensiva. Sentámos-nos ao redor da mesa, acendemos algumas velas e colocámos os nossos dedos levemente sobre o indicador. A Emily começou a fazer perguntas ao espírito que supostamente estava a comunicar connosco. No início, parecia que o indicador se mexia sozinho, mas pensámos que era apenas a nossa imaginação. No entanto, à medida que continuávamos a fazer perguntas, as respostas tornavam-se cada vez mais sinistras. O indicador começou a mexer-se de forma errática, soletrando palavras estranhas e fazendo promessas sombrias. Sentimos um arrepio na espinha, mas estávamos tão fascinados que não conseguíamos parar. De repente, as velas começaram a piscar e o ar ficou pesado à nossa volta. Um frio intenso espalhou-se pela sala, apesar do fogo crepitante na lareira. A Emily começou a tremer e os seus olhos encheram-se de pavor, enquanto o indicador se movia mais rápido do que nunca. Foi então que ouvimos um ruído estranho, vindo de fora da casa. Parecia um sussurro distante, mas estava a ficar cada vez mais alto, a cada segundo. O medo apoderou-se de nós e tentámos parar a sessão, mas o indicador recusava-se a mover. De repente, as luzes apagaram-se e ficámos imersos na escuridão total. Os gritos ecoaram pela casa enquanto tentávamos encontrar o interruptor da luz. Quando finalmente conseguimos ligá-lo, deparámos-nos com uma visão aterrorizante. Havia marcas estranhas nas paredes e no chão, como se alguma coisa estivesse a rastejar pelas sombras. A Emily estava pálida e muito trêmula, enquanto o tabuleiro do Ouija estava no chão, partido ao meio. Parecia que tínhamos liberto alguma coisa terrível naquela noite, algo que não conseguiríamos controlar. Desde então, nunca mais tocámos no tabuleiro do Ouija. A experiência assombra-nos até hoje, sempre que nos lembramos do poder sombrio que reside no mundo, além do nosso. Lembrem-se, pessoal, nem todas as brincadeiras são inofensivas. Algumas podem ter consequências bem terríveis. História número 2. Tudo começou numa noite sombria de outono, quando eu e os meus amigos decidimos reunir-nos para uma sessão de Ouija. Estávamos à procura de um pouco de emoção, mas não tínhamos ideia do que estávamos prestes a desencadear. Sentados ao redor da mesa, as velas tremiam enquanto colocávamos os nossos dedos no indicador do tabuleiro. Inicialmente, nada aconteceu. Mas então, lentamente, o indicador começou a mexer-se, letra por letra, formando palavras que nos deixaram gelados. Perguntámos quem estava lá, e a resposta veio rápida e assustadora. Eu sou aquele que nunca partiu. Os nossos corações aceleraram enquanto continuávamos a fazer perguntas. Parecia que estávamos em contacto com algo além deste mundo, algo sombrio e sinistro. À medida que a sessão avançava, as respostas tornavam-se cada vez mais ameaçadoras. A entidade afirmava conhecer os nossos segredos mais profundos e prometia assombrar-nos para sempre. Assustados, tentámos encerrar a sessão, mas o indicador recusava-se a mover. Sentimos então uma presença maligna ao nosso redor e o ar ficou pesado e opressivo. De repente, as velas apagaram-se, mergulhando-nos na escuridão total. Gritos ecoavam pela sala enquanto tentávamos encontrar a saída, mas algo parecia puxar-nos de volta para o tabuleiro. Finalmente, com um último esforço, conseguimos libertar-nos e fugir para a segurança do lado de fora. Mas a sessão de terror nunca nos deixou. Desde aquela noite, nunca mais tocámos no tabuleiro do Ouija, porque aprendemos da pior maneira possível que brincar com o desconhecido pode ter consequências terríveis. Então, se vocês estiverem a pensar em tentar, pensem 2 vezes. Por vezes, é melhor deixar os espíritos descansarem em paz. História número 3. Tudo começou numa noite chuvosa de inverno, quando eu e os meus amigos decidimos fazer uma sessão de Ouija. Estávamos curiosos e um pouco céticos, mas ansiosos por um pouco de emoção. Sentados ao redor da mesa,
As velas lançavam sombras sinistras nas paredes enquanto colocávamos os nossos dedos no indicador do tabuleiro. No início, nada aconteceu, mas então, lentamente, o indicador começou a mexer-se, deslizando de letra em letra, formando palavras que nos deixavam arrepiados. Perguntámos quem nos estava a contactar e a resposta veio rápida e perturbadora. Eu sou o Guilherme, um velho que morreu nesta casa há muitos anos. Os nossos corações dispararam enquanto continuávamos a fazer perguntas. O Guilherme parecia ter muito a dizer, compartilhando histórias da sua vida e os segredos sombrios que escondia. À medida que a sessão avançava, começámos a sentir uma presença opressiva ao nosso redor. A atmosfera na sala mudou, tornando-se pesada, carregada e de energia negativa. De repente, o indicador começou a mexer-se de forma frenética, soletrando palavras que mal conseguíamos ler. Guilherme estava zangado e as suas mensagens tornavam-se ameaçadoras. Tentámos colocar um fim à sessão, mas o indicador recusava-se a parar. Sentimos como se Guilherme estivesse prendendo-nos ali, querendo fazer-nos pagar por tudo aquilo que nós tínhamos feito. Pensávamos nós não ter feito nada, mas tínhamos feito ali uma coisa, que tinha sido perturbar Guilherme. Desesperados, lutámos para nos libertar do controle do tabuleiro. Finalmente, com o último esforço, conseguimos afastar os nossos dedos e fugir da sala, deixando para trás o tabuleiro da Ouija e o espírito inquieto de Guilherme. Desde aquela noite, nunca mais ousámos brincar com o sobrenatural. A experiência deixou-nos marcados e aprendemos da maneira mais difícil que certas portas nunca devem ser abertas. O meu conselho é, se vocês estiverem a pensar em brincar com um tabuleiro de Ouija, pensem 2 vezes. Vocês podem acabar a encontrar mais do que esperavam, e algumas entidades, do além nomeadamente, não estão dispostas a deixar-vos partir. História número 4. Tudo começou numa noite tranquila de verão, quando eu e os meus amigos decidimos reunir-nos para uma sessão de Ouija. Estávamos animados e um pouco nervosos, mas ansiosos por uma experiência sobrenatural. Sentados ao redor da mesa, as velas lançavam sombras dançantes nas paredes enquanto colocávamos os nossos dedos no indicador do tabuleiro. No começo, nada aconteceu, mas entretanto, o indicador começou a mexer-se lentamente, a formar palavras que nos deixavam arrepiados. Àquela pergunta básica de quem nos estava a contactar, a resposta veio de uma forma comovente e perturbadora. Eu sou a Emily, uma criança que morreu nesta casa há muitos anos. Os nossos corações apertaram de tristeza, enquanto a Emily compartilhava fragmentos da sua vida interrompida. Ela estava perdida e solitária, procurando por alguém para brincar e conversar. À medida que a sessão avançava, começámos a sentir uma mudança na atmosfera. Esta era cada vez mais sombria. A sala ficou mais fria e ouvimos risadas infantis a ecoar pelos corredores vazios. De repente, o indicador começou-se a mover mais rápido, soletrando palavras com urgência. Emily parecia assustada, avisando-nos para sairmos antes que fosse tarde demais. Quando tentámos encerrar a sessão, o indicador continuava a mexer-se sozinho, como se a Emily estivesse desesperada para nos alertar sobre algum perigo iminente. Desesperados, lutámos para nos libertar do controle do tabuleiro. Finalmente, com o último esforço, conseguimos afastar os nossos dedos e fugir da sala, deixando para trás o tabuleiro da Ouija e o espírito angustiado de Emily. Desde aquela noite, nunca mais tivemos coragem de retornar àquela casa assombrada. A experiência deixou-nos marcados e aprendemos da maneira mais difícil que nem todos os espíritos do além são maus. Antes de irmos para a última história, se estão a gostar do vídeo, inscrevam-se no canal, deixem o vosso like e partilhem com os vossos amigos. Até para a semana e bons sonhos, se conseguirem dormir. História número 5. O meu nome é Francisco e nunca esquecerei a terrível experiência que tive com o tabuleiro da Ouija. Era para ser uma simples brincadeira entre amigos numa noite chuvosa de inverno, mas acabou por se transformar num pesadelo que assombra os meus pensamentos até hoje. Estávamos na casa do Ricardo, um velho amigo meu, e decidimos tentar algo diferente para nos entreter. Assim, desenterramos o tabuleiro da Ouija de um armário empoeirado e começámos a sessão. No início, tudo parecia normal.
O indicador mexia-se suavemente, respondendo às nossas perguntas de forma misteriosa. Mas então, algo estranho aconteceu. Quando tentámos encerrar a sessão, o indicador recusou-se a mover. Pensámos que era apenas um problema passageiro, mas logo percebemos que estávamos errados. O tabuleiro parecia ter desenvolvido vontade própria, resistindo a todos os nossos esforços para despedirmos do jogo. Foi aí que começámos a sentir uma presença sinistra à nossa volta, como se algo estivesse a observar-nos nas sombras. A atmosfera na sala ficou mais pesada e opressiva, e um arrepio percorreu a minha espinha quando ouvi sussurros a ecoar pelo ambiente. Desesperados, tentámos de tudo para nos livrar do tabuleiro da Ouija, mas ele parecia estar ligado a um de nós de alguma forma, mantendo-nos presos no seu domínio sombrio. Desde então, as noites tornaram-se um tormento constante, com pesadelos horríveis assombrando os nossos sonos e uma sensação de medo sempre presente nas nossas mentes. Não importava para onde fôssemos, o tabuleiro parecia estar-nos a perseguir. Uma presença sombria atormentava-nos onde quer que nós estivéssemos. Finalmente, depois de semanas de angústia, encontramos um médium que concordou em nos ajudar. Com as suas habilidades paranormais, conseguimos quebrar o vínculo com o tabuleiro da Ouija e libertar-nos da sua influência maligna. Desde então, nunca mais nos aproximámos de qualquer coisa relacionada com o oculto. A experiência deixou-nos marcados, lembrando-nos que há coisas neste mundo que estão além da nossa compreensão, coisas que nunca deveríamos tentar invocar. Então, o nosso conselho é, se vocês encontrarem um tabuleiro da Ouija, pensem 2 vezes antes de brincar com ele. Às vezes, é melhor deixar os mortos descansarem em paz, para evitar abrir portas para o desconhecido.